Olá, muito boa tarde a todos. Sejam muito bem-vindos às nossas redes sociais aqui do Seja Barra. Por razões de isolamento social em função da profilaxia do Covid, nós estamos fazendo essa palestra transmitida aqui da casa, mas não temos público presencial, pelo menos não de encarnados. E é um prazer receber você, através das mídias do Seja Barra, para ouvir um pouquinho sobre aquilo que a gente preparou, né? Aquilo que a gente quer falar, sempre um tema atual e baseado no Evangelho do Senhor e na doutrina espírita, na visão da nossa doutrina sobre diversos temas. Então, seja muito bem-vindo, aproveite as nossas redes sociais para se alimentar espiritualmente, para que você possa acompanhar as nossas diversas programações. Os cursos da casa permanecem sendo transmitidos, diversas palestras permanecem sendo transmitidas, então não deixe de nos acompanhar, em particular nesse momento, onde a gente está tão carente e precisando estar junto, né? E ainda que não presencialmente, mas não estamos separados. Antes da gente começar efetivamente no tema proposto, queria dar 2 recados que são importantes para a dinâmica do funcionamento da casa que permanecem. Primeiro, naturalmente, a casa, ou seja, a Barra, ele tem uma enorme obra social através de um instituto chamado Mãos Unidas. E, independente da gente não estar presencial, mas o instituto e a casa permanecem com essa obra social em funcionamento. Então a gente convida você e pede você para nos ajudar com as contribuições financeiras voluntárias. A casa é custeada através dessas contribuições. Além disso, a gente ajuda os assistidos que são matriculados no nosso grupo na casa com auxílio em moradia, com abastecimento de remédios, eventualmente com compra de gêneros alimentícios, cestas básicas, enfim, todo um conjunto de assistência social e que evidentemente demandam algum recurso financeiro para que a gente consiga manter a obra em andamento, a obra social em andamento, e que a gente possa ajudar esses irmãos que estão mais necessitados. Então você pode acessar o sejabarra.org, que é o nosso site, e lá você tem as formas de fazer a sua contribuição financeira, através das diversas formas que estão lá, e eu convido você, por favor, se você sentir à vontade e tiver condições de nos ajudar, a sua ajuda é extremamente bem-vinda, em particular, repito, nesse momento, onde cada vez mais o número de assistidos precisa da nossa ajuda do Seja Barra. E nós só podemos ajudá-los, evidentemente. O Seja Barra é uma instituição sem fins lucrativos, não há formas de receita no Seja Barra, a não ser através da sua contribuição e da contribuição dos frequentadores. Né? Eventualmente, também havia a possibilidade de trabalhar junto com a nossa cantina ou com a livraria, mas essas atividades estão muito restritas em função do fato da casa estar fechada ao público na maioria do tempo. Então, se você puder contribuir conosco, você vai ver no nosso site, por favor, agradecemos e pedimos a sua contribuição. E um serviço que permanece é a Cantina do Amor. Né? Ou seja, tem uma cantina onde a gente faz alguns doces, alguns bolos, alguns salgados. Isso também é uma forma da gente conseguir, eles são feitos majoritariamente com itens doados, né? Então a gente consegue, através da venda desses itens, angariar alguma receita também para ajudar nas despesas da casa. A Cantina do Amor está atendendo pedidos pelo WhatsApp. Então você deve estar vendo aí no seu vídeo o WhatsApp, onde você pode fazer esse pedido pelo seu telefone. Ele será recebido pelo time aqui de trabalhadores da cantina, será preparado, e você poderá vir aqui pegar o seu pedido. Né? Ele vai funcionar, ou seja, vai estar aberto não só para receber doações físicas, como também para esse serviço, de segunda a sábado, de 9 às 18 horas, né? Que é o horário de funcionamento padrão da casa. Então você está convidado a se utilizar dos nossos quitutes aí da Cantina do Amor. Por favor, faça seu pedido. Se você tiver alguma dúvida, entre em contato com esse WhatsApp, veja lá o que se tem disponível. E é muito mais, além de você experimentar as coisas bacanas que a cantina faz, mas também é uma forma de contribuir, fundamentalmente, não é uma forma de contribuir com os serviços da casa. Então, por favor, nos ajude nesse sentido. Muito bem, feitos esses recados, a gente vai fazer uma breve prece para acalmar, serenar a nossa mente e entrar no tema que a gente preparou para hoje, que tem a ver com essa semana que a gente está passando, e a gente vai falar um pouquinho sobre a Páscoa. Então, queria pedir para você fechar seus olhos, onde você estiver, na sua casa, no seu trabalho, obviamente, se você puder, e elevar os seus pensamentos ao nosso Senhor Jesus Cristo e ao nosso Pai amoroso, nosso bondoso Deus celestial,
onde gostaríamos de pedir, nosso Mestre Jesus, que o Senhor possa nos abençoar, para que a gente consiga nos sintonizar com a Tua pleiade de espíritos de luz, aqueles que nos ajudam senhoreando nossas encarnações, nos intuindo com os bons pensamentos, nos ajudando a nos aproximar do Teu Evangelho e, principalmente, nos ajudando a transformar nossas mentes e nossas vidas de acordo com os ensinamentos que recebemos de Ti. Jesus, nosso Mestre querido, nos ajuda, nos abençoa, nos dá o Teu conhecimento, a Tua bênção e a Tua paz. E que as palavras que aqui serão proferidas e aquilo que a gente estudou possa efetivamente ter um significado espiritual profundo para nós. E que a gente possa, através disso, nosso Mestre, nos aproximar de Ti, que é o que nós realmente precisamos. Fica conosco, Mestre, esteja conosco e que a gente consiga estar contigo. Graças a Deus. Muito bem. O que a gente vai falar um pouquinho hoje, agora, né, já que nós estamos aqui no sábado e nessa semana de comemoração, onde tradicionalmente o cristianismo comemora a Páscoa, então nós vamos falar sobre a Páscoa judaica e a Páscoa cristã. E por que não dizer também sobre as implicações, o que o Espiritismo, como uma doutrina espírita, cristã, evidentemente, pode trazer de conhecimentos à luz das festividades da Páscoa. A ideia aqui é a gente tentar trazer um pouquinho da história da celebração pascual, desde a sua origem, né, a origem da Páscoa lá atrás, que começa no povo hebreu, segue no povo judeu e avança pela comunidade ou pelas diversas tradições cristãs. Vamos entender como é que esse mecanismo de celebração começou, como é que ele aconteceu, que relação essas festividades ou essa celebração guarda com o que a gente tem da Páscoa hoje, sobretudo no mundo ocidental, que é uma festividade muito comum, bastante diferente do que era no início, como tradicionalmente a maior parte das festividades, inclusive as festividades religiosas. Mas vamos tentar, como nos orientou Paulo, extrair o espírito da letra, né, e tentar entender um pouquinho mais o que há por trás disso, justamente para que a gente possa aproveitar e entender um pouco do porquê dessas comemorações. Como sempre, a gente vai fazer um sobrevoo histórico, né, porque essas tradições, mesmo as tradições orientais, que é o caso da Páscoa, que começa na região lá da Sírio-Fenícia Palestina, ela começa há muitos e muitos e muitos anos atrás. Na realidade, essa história da Páscoa começa bem antes, inclusive, do início da sua celebração. E a gente precisa entender um pouquinho, no contexto histórico, como é que essa festividade iniciou-se, para que a gente entenda o porquê que ela guarda uma importância e uma relevância tão grande para nós hoje, pelo menos nós cristãos, ainda ocidentais. Essa história começa bem lá atrás, na origem do povo hebreu. Você deve se lembrar que o povo hebreu, na realidade, o povo hebreu que hoje se chama judeu, e a gente vai falar um pouquinho do porquê dessa nomenclatura, ele começa com o seu grande patriarca Abraão, que é convidado, narram as escrituras no livro de Gênesis, a sair da sua cidade e se dirigir até uma cidade distante. Ele morava em Ur, na terra dos caldeus, e ele é convidado a se dirigir a uma outra cidade por um convite de Deus. E Abraão segue e vai. E a história segue, ele monta um povo, ele constitui uma sociedade na terra onde hoje se encontra o Estado de Israel, próximo à bacia do Mediterrâneo, e ele tem filhos Isaac, Jacó, e seu filho Jacó tem diversos outros filhos, e está aí a natureza da tribo de Israel. O problema é que Jacó, dentre seus filhos, tinha um deles que, de Gênesis capítulo 37, versículo 3, amava mais do que os demais. Esse homem chamava-se José, você deve se lembrar dele. E em função do amor que José tinha do seu pai, de seus familiares, isso gerou um grande ciúme por seus irmãos. José também tinha uma mediunidade, isso está descrito na Bíblia, em Gênesis, muito na moda naquela época, que era a mediunidade onírica. José não só tinha uma capacidade de, via sonhos, interpretar fatos, como também tinha a capacidade de interpretar sonhos de outras pessoas. Isso gerava ainda mais sentimento de ciúmes e ódio, sobretudo de seus irmãos. Certa vez José teve um sonho onde ele viu que ele era comparado a uma planta
e todas as outras plantas ao redor dele se curvavam diante dele. E ele narrou esse sonho para os seus irmãos. Imagina o ciúme e o ódio que isso gerou. Isso foi tão grande que José, em determinado momento, sai de sua casa com seus irmãos, ele vai até o campo, estamos falando de uma sociedade agropastoril, e seus irmãos resolvem matá-lo. No entanto, um deles, e a gente sempre tem alguém, e isso é interessante, a gente vai falar isso ao longo de toda a nossa conversa, sempre tem alguém que nos impede, ou nos orienta, ou nos instrui a não praticar o mal. Tem um irmãozinho lá, que chega para os irmãos e fala, não, não vamos matar José, não. E aí está passando um grupo de viajantes, isso era comum naquelas terras, e fala, vamos vender José como escravo para esse grupo de viajantes aqui. Melhor do que matar. E ele consegue convencer os irmãos, José é vendido, esse grupo de viajantes vai parar na terra do Egito, e lá chegando, José então é revendido ao Egito. A história segue, você deve se lembrar, o fato é que José acaba interpretando sonhos e mais sonhos, e ele interpreta um sonho de um faraó, o faraó da época, de 7 anos de bonança e 7 anos de falta de produção agrícola, e faraó acaba elegendo José como um dos maiorais do Egito. O fato é que José, já bem distante da sua família, se torna uma pessoa muito importante. E ele é designado sobre todos os povos do Egito daquela época. Um belo dia, essa seca, esses problemas começam a assolar não só o Egito, que já tinha guardado seus recursos conforme a orientação do maioral José para Faraó, mas também afeta lá as tribos de Jacó, que deixaram José partir. Jacó não sabia disso, Israel já era seu nome, seus irmãos então se dirigem ao Egito, isso é muito comum, a movimentação daquelas tribos em busca de terras, em busca de água, em busca de recursos era muito comum, e o fato é que aquela nação de Israel, já um pouco mais populosa, se dirige ao Egito em busca de apoio. Lá chegando, eles encontram José, a história narra uma belíssima posição de José, que perdoa não só seus irmãos, como aquilo que eles tinham feito, isso está em Gênesis de 42 a 50, e depois o seu pai, Jacó, é trazido e eles ali se instalam, porque era impossível retornar a Israel em função das condições inviáveis de produção. O fato é que a nação de Israel, naquele povo, a nação hebreia, se estabelece nas terras do Egito e começa a crescer e se multiplicar, que fora a promessa feita a seu antepassado Abraão. E as coisas estavam muito bem, graças à opção de José de perdoar seus irmãos e aquela opção daquele irmão dele lá atrás, que acabou provavelmente inspirado, não permitindo que ele morresse, as coisas se dão bem, vão para um caminho bom e a tribo segue e a nação segue. No entanto, José vem a óbito, está no final de Gênesis, no Gênesis capítulo 50, aquele faraó vem a óbito, outro faraó assume, e ele começa a olhar para o Egito, e começa a olhar para o povo de Israel muito grande, muito numeroso, e começa a achar que aquele povo é ameaçador. E mais uma vez a situação parece que vira contra o povo de Israel, e o fato é que aquele faraó que agora governa, ele fica preocupado com o tamanho da nação de Israel. E ele acha que aquele povo é tão grande, tão numeroso e tão firme, que ele pode um dia subjugar o Egito. E o que ele faz? Ele começa a perseguir, com medo deles assumirem o comando, começa a perseguir o povo de Israel. E nessa perseguição, isso avança para uma subjugação e acaba numa escravidão. Os direitos são retirados, o povo de Israel dentro do Egito não consegue mais suas liberdades, ele passa a ser escravizado. A situação chegou num nível tal, isso está em Êxodo, no capítulo 1, nos versículos 8 a 14, que o faraó, com tanto medo, orienta algo que é crucialmente terrível para a nação de Israel no Egito. Você também deve se lembrar de que ele, para frear, para impedir o crescimento da nação, ele manda assassinar todo menino nascido de uma mulher hebreia ou judeia do sexo masculino. Então a ordem de Faraó, nasceu menino, mata. O chamado sacrifício de primogênitos. E você começa a perceber como isso acontece em diversos momentos. Na época de Jesus, você deve se lembrar que um rei daquela época também deu uma ordem muito semelhante. Mas isso é uma outra história. O fato é que lá no Egito, a nação de Israel
teve a dor de ver os seus filhos sendo assassinados pelo faraó do Egito. E eles começaram a pensar, mas por que então que eu fui retirado lá da minha terra, vim para o Egito, se meus filhos morrerão? Talvez você possa se perguntar onde estava Deus que permitiu, naquele momento, que aqueles filhos fossem mortos. Ou por que não seria melhor então lhe deixar os filhos morrerem de fome lá na sua terra? Pelo menos eles estariam na sua terra. A terra abençoada, a terra dada para Abraão. Ou pelo menos não passariam a humilhação de estar sob o domínio do Egito. Eles não sabiam muito bem aquela resposta. O fato é que eles clamavam por uma grande libertação. E essa libertação começa a se desenrolar lá em Êxodo, nos capítulos 1, 2 e 3, através de uma outra figura. Acontece que nasce um menino hebreu, e por ser menino e ser filho de hebreu, ele seria morto. Mas a sua mãe coloca ele no rio, que é o rio Nilo, ele vai rio acima e ele é pego simplesmente pela filha de Faraó. O termo em hebraico nascido do rio, retirado do rio, é Moshe, e esse nome transliterado para o português chama-se Moisés. Esse homem cresce e assume, por ser filho da filha de Faraó, uma posição maravilhosa. Acontece que ele vê uma certa vez um hebreu sofrendo maus tratos, e ele mata o egípcio que maltrata o hebreu e ele foge. E mais uma vez, parece que aquela pessoa, hoje sabemos da história, que seria a pessoa que salvaria a nação, ou que teria condições de interferir com o faraó, porque Moisés, mesmo sendo hebreu, era filho da filha de Faraó, ele certamente tinha bom trânsito com o faraó e poderia eventualmente reclamar uma condição melhor para o povo hebreu. Ele fugiu e foi para outras terras. Encontrou um homem no deserto, se casou, estava vivendo a vida dele, quando ele recebe um chamado, talvez o mesmo chamado que ouviu Abraão, e fala, olha, volta lá para o Egito, procura Faraó, e você vai dizer para Faraó que você vai libertar o meu povo. Moisés ficou muito assustado, era impossível competir com o exército egípcio, mas assim como Abraão, ele falou com Faraó. O relato é muito interessante da conversa de Moisés com Faraó. Ele fala, eu sou servo de Deus Altíssimo, Yahvé, e ele mandou libertar todo mundo. O faraó dá uma gargalhada e fala, você deve estar brincando comigo, né? Você quer que eu mate você agora, mais tarde? Como é que você quer morrer? O fato é, e você também sabe da história, que através da intervenção daquele homem e daquele povo, 9 alertas, eu prefiro chamar de alertas e não pragas, porque Deus não manda praga para ninguém. A gente tem alertas que acontecem para que a nossa vida nos mostre o que a gente precisa olhar. Inclusive, esse é um pensamento típico da nossa doutrina espírita. O fato é que eles não observam aqueles 9 alertas e vem um 10º e último alerta. Mas esse 10º e último alerta ele é acompanhado de algo que e eu falei tudo isso para chegar na história da Páscoa judaica ou da Páscoa hebraica, e esse 10º alerta, ele é a raiz, a natureza, na verdade, a criação da festividade da Páscoa dos judeus. Eu vou ler para você Êxodo, no capítulo 12, nos versículos 3 a 7, palavras ditas a Moisés por um enviado de Deus. Na literatura do Êxodo, um anjo direto de Deus, era assim que a literatura narra os comunicados que eram recebidos, ora por um enviado angélico, ora por uma orientação mediúnica, eventualmente por orientação mediúnica desconhecida daquela época. O texto fala de um anjo do Senhor que falou o seguinte, Moisés, fala a toda a comunidade de Israel dizendo, aos 10 deste mês, aos 10 seria ao dia 10, no 10º dia deste mês, cada um tomará para si um cordeiro por família, um cordeiro para cada casa. Se a família for pequena, para um cordeiro, então você junta com o vizinho mais próximo da sua casa, conforme o número de pessoas. O cordeiro será escolhido na proporção do que cada um pode comer. O cordeiro será macho, sem defeito, e um cordeiro de 1 ano, quer dizer, um cordeiro jovem. Vós o escolhereis entre os cordeiros ou entre os cabritos, e o guardarei até o 14º dia nesse mês. E toda a assembleia da comunidade de Israel o imolará ao crepúsculo. Primeira parte do relato. Então a ordem era o seguinte, olha, povo hebreu lá no Egito, você vai pegar um cordeiro no 10º dia e vai ficar com ele dentro da sua casa. Ao 14º dia, portanto, 4 dias depois, você o sacrifica lá, você vai imolar um cordeiro.
E o que você vai fazer com isso? Diz aqui o texto o seguinte: tomarão do seu sangue e poloão sobre 2 marcos e a travessa da porta, nas casas em que o comerem, no umbral da porta. Eles aspergiriam o sangue do cordeiro, olha as palavras, na marca das portas das casinhas onde estavam o povo hebreu. E naquela noite vão comer a carne assada no fogo com pães ázimos. Vou falar o que é isso daqui a pouco. E ervas amargas a comerão. E aí o texto segue, eu vou pular para o versículo 12, que diz assim: e naquela noite eu passarei pela terra do Egito e ferirei na terra do Egito todos os primogênitos, desde os homens até os animais. E eu, Yahvé, farei justiça sobre todos os deuses. O sangue, porém, será para vós um sinal nas casas em que estiverdes. Quando eu vir o sangue, passarei adiante, e não haverá entre vós o flagelo destruidor quando eu ferir a terra do Egito. Está em Êxodo, no capítulo 12, os versículos de 1 a 13. O que disse esse 10º alerta? Haveria um mal. E a lei de causa e efeito explica muito bem o que estava acontecendo ali. Assim como os primogênitos da casa de Israel pereceram, os primogênitos da casa do Egito pereceriam. E simbolicamente, o povo hebreu foi orientado a sacrificar um cordeiro e colocar o seu sangue como uma marca nas portas das casas onde eles moravam, lá no Egito. E naquele dia em que fizessem isso, o que aconteceria aos primogênitos, aconteceria aos primogênitos do Egito. E os israelitas, ou naquele caso os hebreus, seriam poupados. Foi exatamente o que aconteceu. Depois desse 10º alerta, Faraó amolece o seu coração e deixa o povo de Israel partir. A história segue, vários fatos aconteceram, inclusive com esse Faraó e com o povo, mas o fato é que esse texto marca o que deveria ser, e até hoje ainda é, a celebração da Páscoa. A Páscoa, na realidade, pegando esse termo que eu li aqui para vocês, no capítulo 12, versículo 13, que diz assim: passarei adiante, quando vir o sangue, o anjo passará adiante e não haverá o flagelo destruidor. O que é a Páscoa? O verbo em hebraico pessar é passar por sobre, passar adiante. É como se você, não é pular, como muitos dizem, é passar adiante. É como se eu estivesse aqui no Seja, como estou, e alguém, uma aeronave sobrevoando, passa por sobre, ou passa adiante o Seja. Ele não pula o Seja, mas ele sobrevoa, na minha metáfora, ou seja. O que aconteceu ali é, graças à marca do sangue do Cordeiro, aquilo que sobreviria ao Egito passaria por sobre Israel, ou não alcançaria a casa de Israel. E essa cerimônia, essa celebração, esse verdadeiro sacrifício que foi solicitado aqui na época, era a marca que os libertaria deste problema. Então, o Pessar dos hebreus é, na verdade, uma cerimônia de celebração de libertação do povo. Libertação em função da dor e da angústia que sobreveio aos egípcios e que não sobreveio aos israelitas. Essa cerimônia, meus amigos, ela significava muito para os egípcios, para os hebreus. E ela significava e significa até hoje. Se você for hoje a Israel, você verá celebrações da Páscoa. Aliás, não só em Israel, mas os judeus ao redor do mundo inteiro celebram a Pessah, ou a Páscoa, como uma das mais importantes cerimônias do seu calendário. Por falar em calendário, nós vamos falar um pouquinho aqui, o calendário judaico, ou o calendário hebreu, ele é completamente diferente do calendário solar secular nosso, que é o calendário gregoriano. Né? O Papa Gregório, lá pelo século IV, junto com o governo romano, instituiu um calendário baseado nos movimentos da Terra e do Sol. O calendário judeu sempre fora baseado na Lua. Isso tem uma razão. Evidentemente, os hebreus, os povos do deserto, faziam grande parte das suas atividades à noite, porque no deserto, sob o calor do sol, é impossível trabalhar. Então, eles trabalhavam à noite. Você percebe, inclusive, algumas passagens de Jesus falando com pescadores, olha, eles pescaram a noite inteira, não foi assim? Joga as suas redes do lado direito do barco que você vai pescar. Fala, Jesus, eu lancei minhas redes aqui a noite inteira e não pesquei. Por que ele falou a noite inteira?
Não é porque eles estavam fazendo hora extra, não. É porque era comum a pesca noturna no Mar da Galileia. Aliás, essa atividade noturna em toda a faixa do deserto. Então, o calendário dos hebreus e dos judeus e daqueles povos pastoris ou agropescadores era um calendário baseado nos movimentos da lua, de aproximadamente 28 a 30 dias. E por que eu estou falando isso? Porque esse calendário ainda era, esse tipo de marcação de tempo era a mesma marcação de tempo desse período e era a marcação de tempo no período de Jesus e em alguns momentos é a marcação de tempo do ano atual dos judeus. O calendário deles, baseado em questões agrícolas, pastoris e pecuárias, ele tinha 3 grandes festividades. E eu vou mostrar um pouquinho isso agora e vou voltar, vou fazer um salto. Nós estamos aqui cerca de 1.400 anos antes de Jesus, no Êxodo, e vamos fazer um salto até a época de Jesus. E você vai ver, Jana, eu consigo projetar? O que você deve estar vendo na sua tela é o calendário judeu. Esse círculo ao redor é o calendário judeu com os seus 12 meses. Eu vou começar, o primeiro mês é esse marcado aqui, ó, o mês de Nissan, que na verdade nós estamos dele, ele corresponde aos meses de março a abril do calendário gregoriano. E no mês de Nissan, mais exatamente no dia 14, lembra que a gente viu aqui, no 10º dia você pega o cordeiro e no 14º você imola? Esse 14º dia é exatamente o dia onde se comemora a Páscoa dos judeus. Na verdade, o 14º dia de Nisan, o dia 14 de Nisan, aconteceu no sábado passado, pelo calendário judeu tradicional, que já está lá pelo ano 5.780 e alguma coisa. Então, no sábado passado, nas casas judaicas, eles fizeram uma comemoração da verdadeira Páscoa judaica, que guarda muito pouca relação com a Páscoa de hoje, a Páscoa ocidental, que a gente comemora do ponto de vista comercial. Só para relembrar, algum tempo depois, mais exatamente 7 semanas depois desse período aqui, do 14, do 15, do 16 de Nisan, e são 7 semanas de 7 dias, portanto 49 dias, você tem uma outra festividade importante, a festividade do Shavuot. Essa festividade é a festa das semanas. A gente vê no Evangelho Jesus participando dessa festividade. Aliás, foi nessa festividade, ou durante a comemoração dessa festividade, que os discípulos e apóstolos de Jesus, após a sua morte em Jerusalém, comemorando a festividade das semanas, tiveram o que a Bíblia chama de baixa do Espírito Santo, na chamada época de Pentecostes. Lembra disso? Era o Shavuot. O nome Pentecostes e a leitura que a gente faz desse período é uma leitura cristã. Mas os judeus não estavam comemorando ali, nem os discípulos, o Pentecostes. Eles nem sabiam que isso aconteceria. Eles estavam comemorando a festa das semanas. Isso é uma festa que tem como objetivo para aquele povo agradecer a colheita. Por isso é a festa das semanas. Nesse mesmo período, a gente tem 49 dias depois da saída do Egito, o recebimento da lei, da Torá, tem toda uma comemoração baseada nisso, na entrega da Torá no Monte Sinai para Moisés. E por fim, o terceiro e último mês do calendário que eu chamo a atenção é o mês de Tisri. Nesse mês, e aí isso está lá para setembro, outubro no nosso calendário, se comemora um dia muito importante, que é o chamado dia do Yom Kippur, até hoje se comemora lá. Esse dia era o dia em que o sumo sacerdote entrava no templo e fazia uma atividade especial. Na realidade, para o judeu, esse mês é o mais importante do calendário, e este dia do Yom Kippur é o mais importante do seu calendário, eles não são cristãos, evidentemente. E nesse dia, nesse mês, há uma festividade chamada de Sukkot, onde se comemora a festividade dos tabernáculos ou das barracas. Foi durante essa festividade, onde se você vê ramos de oliveiras nas mãos, pessoas morando em tendas, isso até hoje acontece na nação de Israel, ou em povos judeus, é nessa festividade, é durante essa festividade que Jesus entra em Jerusalém, inclusive. É durante essa festividade que Jesus entra em Jerusalém. Então você começa a perceber que o que acontecia naquela época era Jesus estava participando da tradição de comemoração do povo judeu, do povo hebreu e já no povo judeu, e ele fazia parte daquela cultura porque ele era um judeu, ele e seus discípulos. E a Páscoa, com a visão da libertação do povo hebreu lá das pragas do Egito, era comemorada no 14 de Nisan até a época de Jesus. Aliás, é comemorada até hoje. O que acontece, no entanto, é que a comemoração para os judeus ela tinha um objetivo diferente do que tem a Páscoa tradicionalmente, pelo menos para o mundo ocidental.
A Páscoa para judeus significa Deus olhou por nós e Deus nos libertou. E por isso vamos celebrar. E como é que os judeus celebram a Páscoa? Como é que eles celebravam a Páscoa? Na época de Jesus, eles celebravam de uma forma um pouco semelhante da que se celebra até hoje, em 2021, pelo calendário gregoriano. Se você for na casa de uma pessoa profundamente judaica ou de tradição judaica hoje, você vai ver no 14 de Nisan esse prato aqui. A celebração da Páscoa para o judeu, ela tem uma característica de celebração religiosa, ritualística. O que você está vendo nesse prato aqui, não sei se você consegue ver, mas você está vendo um ovinho, que não é um ovo de chocolate, nem tem coelho aqui, ele é um ovo tradicional. Você vê um pequeno pedaço de uma coxa de frango, ou de uma asa, de alguma coisa que tenha osso, em algumas casas é só o osso, de um animal. Você vê ervas amargas, você vê uma folha de alface ou de alguma erva insossa, você vê alguns potinhos com água e sal, e os judeus, no 10º dia antes, começam a se preparar, e eles não comem mais nada fermentado, no 10 de Nisan, e no 14 de Nisan eles se sentam em família à mesa e fazem essa celebração. O que tem aí? O pão, que é esse pão que você está vendo sem fermento, né? Parece esse pedaço de grande bolacha, ele é um pão ázimo, ou pão não fermentado. Isso é para lembrá-los de que quando eles saíram do Egito, eles saíram correndo, e não houve tempo de fermentar o pão. Então eles pegaram a massa e foram embora. Isso os remete ao livramento de Deus, mas na pressa de sair do Egito. Você tem vinho, também não fermentado, que também tem a mesma característica. Esse vinho simboliza, na realidade, hoje, o sangue do cordeiro. Lembra do cordeiro? Ninguém faz sacrifício hoje, até porque o sacrifício era feito depois de um determinado tempo apenas no templo, que não existe mais. Então, os judeus não sacrificam animais hoje, via de regra. Então, para você não ter um sacrifício, que causaria inclusive espécie, os rabinos depois substituíram pelo vinho. Vinho, na verdade, significa sangue. E ali é o sangue do cordeiro, rememorando aquilo que acontecia lá atrás. E é um sangue também, é um vinho também característico em função das características daquele cordeiro. Lembra que a gente leu que o cordeiro tinha que ser novo, tinha que ter 1 ano? E é para significar que esta questão. A gente tem o pedaço de osso, que também tem uma característica de cordeiro. A gente tem uma raiz amarga. Por que amarga? Para lembrá-los do amargor, da dificuldade, da angústia que eles passavam no Egito. A gente tem uma mistura, você está vendo aí em marrom, uma mistura que parece uma argamassa, que é uma mistura que eles fazem, aquilo fica duro, é feito para ficar assim, para se lembrar do trabalho forçado no Egito. Olha isso. Água salgada, onde eles pegam a água salgada, molham com os dedos e provam para se lembrar das lágrimas que eles verteram no Egito. E por fim, não menos importante, esse ovo, que tem uma dupla interpretação. Primeiro, o ovo é símbolo da resistência, porque o ovo, sob temperatura e sob determinadas condições, ele deixa de ficar mole e quebradiço e fica rígido, resistente. Então esse ovo simboliza claramente a própria trajetória do povo judeu de resistir a tantas coisas. E além disso, o ovo é símbolo de vida na tradição judaica, na Kabbalah. Então a celebração de um judeu de hoje, tipicamente do século XXI, é essa da Páscoa. E essa Páscoa do judeu, ela guarda toda essa tradição de libertação, de celebração e de festividade. É bem diferente da Páscoa do que a gente comemora no mundo ocidental. Mas por que a gente está falando tudo isso? Porque Jesus comemorou a Páscoa. Mas ele comemorou a Páscoa nos seus dias de uma forma muito particular. E ele deu à Páscoa, e aqui é um ponto alto da nossa conversa, uma característica muito diferente da característica da Páscoa que nós, ocidentais seculares, comemoramos, e também da característica original da Páscoa dos judeus, que nós acabamos de longamente descrever. O texto da comemoração da Páscoa de Jesus, e a gente vai ler alguns textos aqui dos evangelhos, para a gente não perder a beleza do relato. Eu leio com você Mateus no capítulo 26, e a gente vai fazer um bate-bola aqui em alguns evangelhos para entender o que na narrativa diferente, o que eles querem dizer. Nós estamos no final do ministério de Jesus. Na verdade, nós estamos na última semana de vida encarnada de Jesus. Jesus sobe a Jerusalém, apesar de ele estar no norte e descer geograficamente,
Por um bom judeu, todo o movimento de ida para Jerusalém, como Jerusalém era o templo e ficava numa montanha, em cima de um monte, que é o Monte Moriá, todo o movimento de ida para Jerusalém ele é chamado de movimento de subida. Jesus sobe para Jerusalém, passa lá por Betânia, a casa de Maria e Marta provavelmente, vem, aborda o Monte das Oliveiras, sobe, desce, passa por uma depressão que tem ali perto, hoje em dia é um cemitério judaico, inclusive, e aborda a entrada de Jerusalém. E ele vai até Jerusalém. E quando ele está próximo, chegando, ele está com seus discípulos, a gente leu o que está em Mateus no capítulo 26, eu leio os versículos 17 a 19. No primeiro dia dos ázimos, lembra lá do dia 10? Nós estamos na mesma época, obviamente, muitos anos depois. No primeiro dia dos ázimos, os discípulos aproximaram-se de Jesus dizendo: Mestre, onde queres que te preparemos para comer a Páscoa? Ele respondeu: Vá à cidade, à casa de alguém, e diz-lhe: O mestre diz: O meu tempo está próximo. Em tua casa irei celebrar a Páscoa com os meus discípulos. Os discípulos fizeram como Jesus lhes ordenara e prepararam a Páscoa. Nós vemos, portanto, aqui os discípulos solicitando a Jesus que houvesse a preparação da festividade da Páscoa. Eles eram judeus. E Jesus assente, Jesus concorda, não, vamos celebrar a Páscoa, sim. Assim como Jesus participou de diversas celebrações judaicas típicas. Jesus não foi contra essas celebrações. Mas, em particular aqui na Páscoa, tem um detalhe interessante em Mateus 26. Onde queres que te preparemos para comer a Páscoa, Senhor? Ide à casa de alguém e diz-lhe, mestre, o mestre diz, o meu tempo está próximo. Então Jesus começa a dar um recado muito amargo, tão amargo quanto as ervas que eles comiam na Páscoa, de que ele estaria de partida. Os discípulos não ouviram isso, nem entenderam isso. E o relato segue em Mateus capítulo 26, versículos 13, 14, 15, 19 e 20, onde Jesus vai, se reúne com seus apóstolos, ele vai no lugar onde hoje, em Israel, é identificado como cenáculo, apesar da dificuldade arqueológica e historiográfica de precisar que aquele foi o lugar da última ceia, ele é um lugar que representa bem a característica, que deve ter sido a característica à época de Jesus. Jesus entra, senta com seus apóstolos e discípulos, é uma mesa baixa, como típica da ocasião, eles ficavam recostados sobre o seu lado esquerdo, com as pernas para trás, e sobre a mesa você encontrava ervas amargas, provavelmente pão ázimo, vinho, eventualmente algum tipo de animal assado, como mandava o Êxodo. Jesus traz uma nova significância, um novo significado para essa comemoração. E aqui a gente entra num outro contexto. Porque agora a gente deixa de falar da Páscoa dos judeus e de tudo que a gente já viu e começa a falar do significado da Páscoa para nós cristãos. E isso começa com essa celebração na última semana de Jesus. Na realidade, na última noite de Jesus. Mateus, no capítulo 26, nos versículos 26 a 29, nós lemos o seguinte: Enquanto comiam, Jesus tomou um pão e, tendo-o abençoado, partiu e distribuiu aos seus discípulos e disse: Tomai e comei, isto é o meu corpo. Depois tomou um cálice, dando graças, ou seja, fazendo uma prece, uma bênção, deu esse cálice a eles, dizendo: Bebei dele todos, pois isto é o meu sangue, o sangue da aliança que é derramado por muitos para a remissão dos pecados. Eu vos digo, não beberei mais deste fruto da videira, até o dia em que convosco beberei o vinho novo do reino de meu Pai. Jesus faz mais uma vez um anúncio. Dessa vez ele pega dois símbolos presentes na Páscoa, o pão e o vinho, e traz esses símbolos para si mesmo, dizendo, olha, esse pão representa meu corpo e esse vinho representa o meu sangue. Então Jesus deu um novo significado simbólico aos itens da Páscoa dos judeus, que aqueles presentes sabiam muito bem. A questão é que no final ele falou assim, ó, você não vai beber mais desse fruto da videira, ou seja, desse vinho, até o dia em que convosco nós bebermos o vinho do reino dos céus. Ele deu o segundo recado. Eu vou morrer, e o meu sangue será derramado, e você vai ficar distante de mim, até o dia em que você entrar no reino dos céus. Provavelmente os discípulos não entenderam o que Jesus estava querendo dizer, ou não entenderam
a importância, a profundidade do que Jesus estava querendo dizer. Ele estava aproveitando o simbolismo da Páscoa e trazendo para uma outra simbologia espiritual. A angústia, a dor, o sofrimento, porque a celebração da Páscoa para o judeu era uma celebração, mas era uma experiência de dor. Eles lembravam de toda a dor que acontecera no Egito, e aquela experiência os conduzia a duas coisas. Primeiro, um agradecimento a Deus por terem nos libertado. E segundo, a vontade de não mais passar por aquilo e a aproximação ainda maior com Deus. Então aquilo era um reforço, ainda que um reforço com base numa experiência negativa, de uma prática que o judeu tinha que ter para fazer a vontade de Deus, o que para eles significava seguir a lei. Porque se eles assim o fizessem, eles não passariam mais pela dor. O que Jesus está fazendo aqui? Olha, isso aqui que é o pão, isso aqui que eu vim, na verdade sou eu. E o que você tem que fazer, ao invés de comer o pão e beber o vinho, eu sou o pão, eu sou o vinho. Você tem que seguir a mim, porque se você seguir a mim, você não terá mais experiências de dor. Ou ainda que você tenha a experiência de dor, você terá um novo significado na sua vida. E Jesus chama isso de reino dos céus, ou reino do seu Pai. E ele ainda acrescenta algo ainda mais complicado. Eu vou morrer. Jesus dá esse recado, aliás, desde antes de vir para Jerusalém, Jesus já falava isso. E isso foi repetidas vezes com ele. O que eles não sabiam, meus irmãos, é que eles passariam pela mais profunda experiência de dor da vida deles, que foi a morte de Jesus. E mesmo diante dessa experiência de dor, eles não entendiam o significado disso. E por que eu estou falando isso hoje? Porque nós estamos passando, nesse momento, talvez, por uma das mais profundas experiências de dor coletiva da humanidade, nesse momento. E muitas vezes a gente não consegue olhar para essas circunstâncias, eu me refiro evidentemente à pandemia, e tirar disso uma experiência que nos aproxima de algo sagrado ou que nos faz refletir sobre a nossa própria conduta, sob a ótica espiritual, evidentemente. Os discípulos tiveram essa mesma dificuldade, mas Jesus, utilizando-se do símbolo da Páscoa, traz uma nova visão. E uma nova visão que a gente pode colocar em 3 perspectivas. Eu vou falar delas rapidamente aqui. E vou usar mais uma vez alguns textos do Evangelho para que você veja como Jesus, pegando o símbolo da Páscoa judaica, trazendo e atualizando para a sua simbologia de Cristo, oferece aos seus discípulos uma visão completamente diferente do significado da dor. E oferece também para eles uma via de escape de salvação, através do seu próprio ministério, do seu próprio Evangelho, que, repito, naquele momento eles não conseguiram perceber. E por que eu falo isso? Porque nós também temos que perceber. Mas também não será fácil. Porque assim como não foi fácil para um Pedro, para um Mateus, ou para um Benjamim ouvir, olha, eu vou morrer, também não é fácil para nós ouvir determinadas coisas hoje. Mas a gente tem que passar por uma Páscoa, uma Pessá, esse passar por cima, sob a ótica do Cristo. Porque o que Jesus Cristo faz para nós é oferecer para a gente uma forma de, mesmo diante da dor, ou apesar do sofrimento, a gente ter uma leitura diferente dele. E entender que mesmo diante da dor, Deus não nos abandonou, nem ele, Jesus. Assim como não abandonou nem José, nem Moisés, nem Abraão, nem o povo judeu, e não abandona absolutamente nenhum de nós. Então a gente faz com que essa dor, ela passa por sobre a nossa casa, espiritualmente falando. O que Jesus estava dizendo é que para todos nós, essa passar por sobre a casa não era mais um sacrifício de uma ovelha ou de um cabritinho, ou aspergir sangue em algum lugar, ou comer pão ou tomar vinho, mas era entender que o verdadeiro sacrifício foi o sacrifício dele, trazendo para nós o verdadeiro ministério de Deus através da sua vida. E que, apesar da gente não precisar mais, e esse é o contexto da Páscoa, ou da celebração e do rito, a gente precisava fazer algo, e esse algo era segui-lo. É por isso que ele diz que, olha, o pão, o vinho, sou eu. E, na verdade, o sangue é o meu sangue que vai ser derramado. Ou seja, se você celebrar em mim, ou por mim, você vai fazer com que todos os dias da sua vida sejam um passar por sobre, um pesar das suas dificuldades.
As 3 coisas mais interessantes que Jesus traz e são inovadoras quando a gente fala de Páscoa judaica que vimos e do que Jesus fez. Jesus fez 3 coisas completamente diferentes. A primeira a gente encontra em Lucas, no capítulo 22, nos versículos 19 a 20. O que ele fez ali? É a mesma descrição, mas você vai entender uma coisa. Tomou um pão, deu graças, partiu e deu a eles, dizendo: isto é o meu corpo que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. É a referência cruzada do que lemos em Mateus. E depois de comer, fez o mesmo com a taça de vinho. Você deve lembrar da descrição que a gente leu em Êxodo, da comer o pão e o vinho, mas em nenhum momento, na Páscoa judaica, alguém diz: olha, isso aqui é o corpo de Abraão ou é o sangue de Abraão? Isso aqui é o corpo de Jacó? Não. Então Jesus se apropria do símbolo, isso é uma inovação, e traz a simbologia para a sua vida. E, obviamente, tem todo um conceito do cristianismo depois, de que Jesus é o Cordeiro que deu a vida por nós, e a morte de Jesus como tendo um significado sacrificial, isso é uma outra questão. Nós temos um entendimento particularmente diferente desse, mas efetivamente Jesus traz para si o significado daquela celebração. Isso é uma inovação. E o que ele está dizendo? Ele está dizendo que o maior símbolo de passagem desse Pessá foi ele mesmo. E ele está trazendo para ele mesmo, evidentemente, um espírito crístico, a responsabilidade de todos olharem para ele como um símbolo da libertação de Deus. E a partir dessa experiência com Cristo, ter um significado mais profundo da vontade de Deus nas nossas vidas e da visão de Deus diante da nossa dor. Até porque ele mesmo sendo primogênito de Deus, ou sendo filho da tribo de Judá, como dizia Isaías, ou como dizia Ezequiel, ou como dizia tantos outros profetas, sendo quem foi morto. E se ele foi morto e suportou toda essa dor, e se entregou pela humanidade, ele não é um exemplo do que significa a gente deve passar por sobre essa dor, esse sofrimento inteiro. Ou pelo menos um exemplo de que não necessariamente diante da dor, nós estamos diante do abandono de Deus, porque Jesus não pode ter sido abandonado por Deus. E eu sou capaz de afirmar que na época dele, poucos sofreram e tiveram tanta dor quanto ele. O que faz com que a gente pense que dor e abandono não são a mesma coisa. Pelo menos não quando a gente está falando de Deus. Então Jesus, ele traz um novo entendimento profundo sobre tudo isso. Além disso, eu gostaria de, e já estamos encaminhando para o final, de ler a segunda e a terceira inovação que Jesus faz nessa cerimônia pascual relevante, já indo para um aprofundamento bem maior. E como a gente vai aprofundar mais, eu preciso ler o evangelista João, nosso evangelista condoreiro, o evangelista que nos leva a uma visão ascensional. Não por acaso é o último, e não por acaso foi o último a morrer, e não por acaso reencarnou como Francisco. Enfim, tem uma série de questões com João aqui. João, no capítulo 13, é a narrativa desse evangelista da cerimônia e do final. E aqui acontece uma inovação interessante. Eu não vou ler o relato inteiro, mas João acrescenta algo que os outros evangelistas não colocaram, que Jesus fez lá na Páscoa. E que mostra como ele pegou essa simbologia e trouxe algo maravilhoso para nós. O versículo 2, ele fala na festa da Páscoa e fala assim, durante a ceia. E aí no João 2, durante a ceia, lá no 3 ele fala assim, sabendo que o Pai tudo pusera em suas mãos, e ele viera de Deus, levanta-se da mesa, depõe o manto que eles usavam durante a refeição, toma uma toalha e cinge-se dela. Põe água numa bacia e começa a lavar os pés dos discípulos e enxugá-los com a toalha com que estava cingido. Você já ouviu essa cerimônia dos lava-pés. Qual é a novidade aqui? Não existe cerimônia do lava-pés em nenhuma casa judaica, em nenhum momento, desde antes de Jesus e desde depois. O que Jesus fez? Jesus estava dando um recado. O recado da humildade. Jesus estava pegando, depois que ele fez todo aquele relato do significado da Páscoa, da morte dele, do pão e do vinho, falou, olha, você quer entender qual é a postura que significa ser de fato identificado comigo, o verdadeiro sacrifício? Deixa eu mostrar. Ele se levanta, retira a sua roupa externa, coloca um manto, ele cinge-se, diz o texto, era a forma como os servos se preparavam para fazer esse ato, e começa a lavar os pés dos seus discípulos. Desnecessário dizer o símbolo do que isso significava. O relato ainda acrescenta a recusa de Pedro, você deve se lembrar disso. Pedro, não, senhor, eu não vou deixar que o senhor lave meus pés. Isso deve ter acontecido porque Pedro,
Pedro provavelmente tinha os seus pés lavados pelos seus servos. Pedro era dono de um comércio de pesca lá no norte, na Galiléia. Pedro tinha dinheiro, Pedro não era um pescador simples. Pedro era dono de um negócio de pesca. A casa de Pedro era grande, a Bíblia diz que a sogra de Pedro morava com ele, não era ele que morava com a sogra. Ele tinha recursos. Jesus se hospedava na casa de Pedro, em Cafarnaum. Até hoje você encontra restos arqueológicos do que provavelmente foi a casa de Pedro, e ela era grande. Então Pedro tinha recursos. Portanto, provavelmente, ao Pedro chegar em casa, daquelas estradas poeirentas do deserto da Judéia e da Galiléia, onde os pés ficam sujos mesmo, não tinha asfalto, é normal, tem até uma parábola que a gente viu nas semanas passadas estudando, que Jesus chega na casa de Simão, o fariseu, e uma mulher lava seus pés com as lágrimas e seca com os cabelos. Né? E Jesus fala, ela lavou meus pés, você que era fariseu não lavou. Era normal lavar os pés, mas quem fazia isso era servo. Simão provavelmente falou, não, senhor, você não vai fazer isso, são os meus servos que fazem isso para mim. Como é que eu vou deixar você, o mestre, fazer? E Jesus fala, Simão, se não deixar eu lavar teus pés, não terás parte comigo. E aí Simão fala, bom, já que é assim, então lava o pé, a perna, lava logo o corpo inteiro. Bem o estilo de Simão Pedro se posicionar diante de Jesus. Mas o que é importante aqui é o que Jesus está fazendo com a Páscoa. Ele está acrescentando um símbolo do serviço humilde que a gente tem que ter. Não fazia parte da cerimônia pascual. Se você for hoje em Israel, ou se você ler qualquer relato da cerimônia pascual, iconografia, historiografia, você não vai encontrar isso. Só Jesus, para acrescentar a forma como ele queria que a gente fizesse as passagens, na humildade, mesmo sob dificuldades, mesmo sob angústia ou dor, reconhecendo que a gente efetivamente tem que manter uma postura de servos. Aliás, essa foi a tônica do ministério de Jesus. E em João, no capítulo 14, de 3 a 12, continuando esse texto, Jesus repete talvez umas 8 vezes que vai morrer. Em diversas frases, por diversas formas. E acontece e ele fala para os seus discípulos, e seus discípulos começam a realizar isso, e isso foi a péssima e a pior notícia que eles podiam receber, evidentemente. Jesus fala, vou partir, não terás mais comigo, eu sou o fruto que vai para o chão, eu sou a árvore que será arrancada. E eles começam a perceber que alguma coisa está errada, e eles ficam muito tristes. E a cerimônia começa a ir para um contexto muito sério. Essa não é também a cerimônia da Páscoa típica. Mas Jesus, obviamente, precisava fazer isso. Era a última refeição de Jesus encarnado com eles. Jesus estava preparando eles para a mais séria peça da vida deles. A passagem para um outro entendimento, onde Jesus não estaria mais fisicamente presente. Mas em João, no capítulo 14, nos versículos 1 e 2, que é logo a continuidade desse relato, Jesus diz assim, não se turbe o vosso coração, credes em Deus e credes em mim. E depois ele começa a falar uma série de coisas, e ele traz o que a gente lê em João, capítulo 14, versículos 15 e 17 a 21, que é, vou ler aqui o texto, João 14, 15, se me amais e observares os meus mandamentos, eu vos enviarei o Espírito de verdade, um outro Paráclito. Lembra disso? Para que convosco permaneça para sempre. E esse Espírito de verdade, que o mundo não pôde acolher, porque não o vê nem o conhecia, vós o conhecereis. Jesus, então, fez a terceira inovação importante para nós. Ele anunciou a vinda do Paráclito, ou do Espírito de verdade, ou do Consolador prometido. O Paráclito, na Bíblia de Jerusalém, é traduzido como Espírito de verdade, Espírito Santo ou Consolador. Ele anunciou que mesmo depois da sua morte, e mesmo depois da sua ida, ele enviaria uma ajuda, um arranjo, um apoio para aquelas pessoas. E aqui a gente para de ler o texto evangélico e já vai para o finalzinho mesmo, porque a gente vai entender o grande objetivo da Páscoa para nós espíritas, cristãos espíritas. Se a gente não celebra, pela natureza da nossa genealogia étnico, a libertação do Egito, porque nós, pelo menos como povo brasileiro, por exemplo, não temos essa característica. E nós não estamos lá no 1º século com Jesus, celebrando a Pessá judaica, mas nós entendemos que Jesus trouxe para nós todo um contexto de ideias e de celebrações. Jesus transformou a experiência de dor que ele mesmo passou e que seus discípulos passaram pela sua perda numa experiência de vida. Jesus ressignificou a morte em outro estágio. E nessa terceira inovação aqui, quando ele fala, olha, eu vou enviar um Consolador prometido,
E esse Consolador vai estar com você até o final dos tempos. E ele ainda fala mais. Em 14:18, ele fala assim, não vos deixarei órfãos. Jesus está o tempo todo dizendo, eu vou morrer fisicamente, mas eu vou viver. E eu nunca vou deixar de estar com você. Então, por pior que seja a experiência de dor que você passe, viu, Pedro? Viu, Bartolomeu? Viu, ô João? Eu sempre vou estar com você. Essa é a verdadeira passagem, ou peça, que nós e eles deveriam fazer. É a leitura de que a dor não afastou Deus, nem Jesus de nós. Aliás, Deus, ele faz arranjos para que em todo o contexto da nossa vida, em diversas vidas, porque somos reencarnacionistas, sempre tem alguém para nos dar algum tipo de direcionamento para o bem, para o lado correto, ou para misericordiosamente cuidar de nós. Foi assim com José, foi assim com Moisés, inclusive foi assim com Jesus. Porque enquanto ele estava orando e suando sangue, chega para ele um anjo e conversa com ele. Aliás, lemos em João capítulo 16, versículo 33, que Jesus diz, olha, depois da mesma cerimônia, eu vos tenho dito essas coisas para que por meio de mim tenhais paz. Viu, meus amigos, no mundo vocês terão tribulações, mas coragem, porque eu venci o mundo. Jesus morre, ele é morto, e 2, 3 dias depois, ele aparece para Maria de Magdala, num corpo perispiritual. E depois, pelo menos em 15 vezes, a depender do evangelista, ele aparece para diversas outras pessoas. Jesus venceu a peça da ida para o mundo espiritual. E ele ensinou seus discípulos que as passagens da vida são, na verdade, oportunidades de, quando ressignificadas, nos conduzirem a um entendimento muito mais profundo. Jesus mostrou, através da cerimônia da Páscoa, pegando os símbolos judaicos, que não se trata apenas de uma celebração de que Deus cuida ou de que Deus salva, mas é muito mais do que isso. Trata-se, na verdade, de um movimento nosso, de reidentificar o nosso papel no contexto da criação de Deus e de fazer um movimento de aproximação dele, do seu ministério e da sua vida, trazendo essa simbologia e, por que não, esse ministério para a nossa própria realidade. E quando a gente coloca isso num contexto espiritual maior, lembramos do Consolador prometido, o Paráclito de Jesus, que prometeu, e nós somos agraciados, mais uma vez pelo arranjo de Deus de cuidar de nós, mesmo diante de tantas questões, em ter certeza de que existe a vida após a vida, de que mesmo que nosso corpo faleça e ele falecerá, nós permaneceremos vivos, como Jesus nos mostrou. E diante dessas passagens tão angustiantes e dolorosas, sempre haverá alguém enviado por Jesus, cuidado por ele, que cuidará de nós. Porque ele falou, não vos deixarei órfãos. A questão é o quanto nós nos aproximamos dele, o quanto nós permitimos que ele e seus emissários cuidem de nós. Assim como os apóstolos e discípulos tiveram dificuldade de entender o que ele falava, o quanto nós nos dedicamos a entendê-lo, o quanto lemos, o quanto estudamos, e o quanto lembramos do cerimônia da humildade, né? O lava-pés, e simbolicamente transformamos nossa vida em vida de serviço, para que as passagens se transformem em símbolos de superação. Que a gente consiga ter essa visão mais profunda, mais abrangente do plano espiritual, da visão espiritual do que significa a verdadeira Páscoa para o cristão e para a nossa tradição, para o cristão espírita. E que a gente reconheça que, na verdade, todos os dias a gente tem um Pessah. Todos os dias a gente tem algo acontecendo. Todos os dias a gente tem um sacrifício de cordeiro e muitas vezes somos nós. Mas todos os dias a gente pode se lembrar do grande sacrifício, que foi a vinda de Jesus, para nos deixar a grande liberdade que podemos ter. Primeiro, da vitória da vida sobre a morte. E segundo, da característica que nós podemos ter a certeza de saber que Deus nunca nos abandonará. Portanto, que essas passagens sejam oportunidades de crescimento, de aprendizado, e que a gente consiga usar esse conhecimento de Jesus para nos ajudar a superar toda a dor e toda a angústia que a gente possa ter. Eram esses os recados que eu tinha para dar. Nós vamos entrar agora numa meditação cristã, numa oração cristã, que vai ser passada por vocês através de uma gravação da Iraci. Eu gostaria que você prestasse mais do que a costumeira atenção, entrasse em prece e que você pudesse deixar que os emissários de Jesus, os nossos amigos espirituais, estejam perto de você, visitem você
e que ajudem você a passar por essa maravilhosa experiência que é a vida que nós temos. Desejo a você uma excelente Páscoa para você e sua família e que você tenha a superação das dores que você possa estar passando. Fica com Deus e eu termino com uma celebração em uma forma judaica de desejar paz e felicidade. Shalom. Shalom para você. Chegou o momento do passe. Nós faremos uma breve mentalização e para isso convidamos a todos a fechar os olhos e os mantê-los fechados até o momento em que os convidarmos a abri-los novamente. Pedimos assim aos médiuns para tomar posições. Neste momento, vamos pensar em Jesus, nos encontrar com Jesus. Esse é um momento íntimo, é um momento seu com o Mestre Jesus, momento em que Ele aguardava para ter com você, para ouvir você, para fazer você senti-lo próximo a você. Ele caminha em sua direção e se posta à sua frente. Fixa os olhos em você. Ele te enxerga intimamente. Ele sabe o que você carrega no íntimo, o que você carrega no coração, o que você traz na alma, os seus objetivos, o seu vazio, as suas inseguranças, os seus medos, a sua esperança, a sua vontade. E nesse momento, Ele lhe diz: acalma o teu coração. Eu estou aqui para aliviar as suas inseguranças e as suas dores. Todos as temos em proporções maiores ou menores. O medo, ele nos paralisa e nos deixa completamente vulnerável. Então Ele lhe diz: eu vim te trazer a segurança, eu vim te trazer a paz, eu vim a ti para confortar o seu coração. E nesse momento, eu peço para ouvir você dizer o que sente. Diga: eu estou a ouvi-lo. Aquilo que lhe pesa, aquilo que lhe incomoda, aquilo que lhe traz dor, aquilo que te afasta da paz que você busca. Pense. E agora diga:
novamente. Repita outra vez. Você, ao dizer e ao repetir, expeliu o peso interno da sua aflição. Ao você verbalizar, eu vim remover o peso interno que te causava angústia, sofrimento, dor. Agora, continue me olhando mentalmente. Eu estou na sua frente. Eu sou seu amigo Jesus. E vou colocar as minhas mãos sobre você. E você vai sentir o calor das minhas mãos percorrendo a sua cabeça, trazendo alívio, percorrendo seu rosto, percorrendo sua garganta, descendo pelo seu peito, seu tórax, o seu aparelho digestivo, excretor, genitais, as suas coxas, seus joelhos, seus pés. Descendo minhas mãos pelos seus braços, pelas suas mãos. As suas mãos agora são as mãos que me servem, que trabalham em meu nome. Eu sou Jesus. E coloco nas suas mãos o meu poder de aliviar a dor do outro. Então, agora mentalize aquela pessoa que você sabe que passa pela dor. Um querido, um amado, um amigo ou até um inimigo. Mentalize essa pessoa. Mentalize agora as suas mãos no peito dessa pessoa. E diga, em nome de Jesus, eu vim te trazer o alívio. Em nome de Jesus, eu vim te trazer o alívio. Isso. Você doou de você o amor e a paz que eu lhe dei. Agora,
Eu vou entrar em você. Eu vou entrar em ti. E você, filho do meu Pai, vai entrar no meu coração. Mentalize agora você entrando no coração, no peito de Jesus. E Jesus entrando no seu coração, no seu peito agora. Eu te faço luz. Eu te faço paz. Agora diga: Senhor, eu sou paz como ti e sou luz como és. Senhor, eu sou paz como tu. Eu sou luz como és. Continue repetindo e sentindo isso agora. Pedimos aos médiuns e aos trabalhadores para retornarem aos seus lugares e aos seus postos, sem barulho. Senhor, eu sou paz e eu sou luz. Senhor Jesus, eu estou em ti e o Senhor está em mim. Repita: eu estou em ti, Senhor, e o Senhor está em mim. Eu estou em ti e o Senhor está em mim. Vamos agradecer a tudo que recebemos de Jesus nesse momento, porque Ele vive em você. Ele está em você. A paz de Jesus agora vibra dentro de você. Vamos pedir agora por aqueles que se encontram enfermos em seus lares, desequilibrados, desnorteados, depressivos, desorientados, por aqueles que se encontram nos hospitais enfermos, aqueles que se encontram nos CDIs com Covid, aqueles que se perderam pelo caminho, aqueles que se encontram com medo e no vazio. Senhor Jesus, és o médico de todos os médicos, és o médico do corpo, és o médico da alma. Cura todos nós, Senhor, que somos enfermos da alma ou do corpo, que buscamos em Ti a cura.
precisam das suas mãos de médico. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Graças a Deus.